Então, pessoal, voltamos, estamos falando aqui do regime jurídico administrativo, já falamos vários poderes e agora estamos nos deveres, tá? Nas limitações. Vimos a primeira grande limitação ou sujeição relacionada ao princípio da indisponibilidade foi respeitar a lei. E quando eu falo em lei, eu tenho que lembrar do bloco de legalidade. Lembrar da Constituição, mas desse bloco, o que eu tenho que lembrar para a prova da FEPESE? Que é possível a edição de um decreto autônomo, com força de lei. Fechou? Então essa mensagem fica dessa primeira parte. Próxima grande sujeição. A administração pública tem que fazer concurso público? O que vocês acham? Em regra, sim. Senão vocês não estariam aqui essa hora. Né? Porque senão a vaga seria do filho de alguém. Então, obviamente, vocês estão aqui porque o concurso público é uma sujeição. É um dever da administração pública buscar os candidatos mais preparados. Todos os cargos têm concurso público? Não. Existem os chamados cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração. Nós vamos estudar isso, tá? Nós vamos estudar o que é um cargo público, o que é um emprego público, o que é um cargo de provimento efetivo e o que é um cargo em comissão. Mas aonde que eu terei concurso público para a aula de hoje? Eu terei concurso público nos cargos de provimento efetivo, exemplo, DEAP, e nos empregos públicos, exemplo, quem trabalha no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, nos Correios, na Casan, na Celesc, na Ipagre, são empregos públicos, regidos pela CLT, mas precisa fazer concurso. Então, a administração, quando precisa contratar, ela tem que fazer concurso ou ela abre mão disso? Ela tem que fazer concurso. Ok? Grande sujeição. Outra grande sujeição. A administração pública precisa fazer licitações públicas para contratar obras, serviços e compras em geral? O que vocês acham? Sim. Agora, existe exceção na própria lei, a dispensa e a inexigibilidade. Preciso saber? Não, porque não cai na prova licitações. Tá? Mas eu tenho que saber que fazer licitação é uma... Preciso saber. Isso faz parte da teoria. Tá? Então, licitação e concurso são grandes sujeições relacionadas ao princípio da indisponibilidade. O prefeito pode abrir mão de fazer a licitação e contratar o amigo dele, caixa 2 da campanha? Não. Ok? Mas alguns gostam de fazer isso, né? Depois vamos responder, na forma da lei, uma improbidade administrativa, tá? Inclusive crimes contra a administração. Ok. Agora eu vou fazer uma pergunta para quem já está sabendo relacionar os assuntos e é uma questão da FEPESE aqui. Ok? Vamos lá. Concurso e licitação estão relacionados à indisponibilidade, são grandes sujeições. Concurso e licitação atende qual dos princípios do LIMP? Impessoalidade. Vocês precisam saber na ponta da língua isso. Fazer concurso e licitação são institutos relacionados à impessoalidade. Porque senão eu contrato o meu parente, tanto para o concurso quanto para a empresa lá, né, fazer um serviço. Ok? Então, concurso e licitação, já quiserem anotar aqui, está relacionado ao princípio da impessoalidade. Tá? Cenas dos próximos capítulos, questão da prova da FEPESE, caiu na prova da Polícia Civil. Ok? Outra grande sujeição, não tão forte para concurso, que é prestar contas. Prefeito precisa prestar contas dos atos deles para nós servidores, para nós cidadãos? Sim. Ele tem que prestar contas, é um dever. Nós vimos ontem na República, né? Característica da República são de contas, tá? Agora, essa aqui a FEPESE já cobrou. Ok? A administração pública precisa motivar os seus atos? Sim ou não? Sim. Ela precisa manifestar os motivos. Exemplo, quem fez agora a prova da PM entrou com recurso administrativo de várias questões de prova. A banca examinadora terá que motivar a resposta dela se vai ou não anular a questão? Sim. Alguém fez o concurso do DEAP e foi eliminado no TAF. E simplesmente foi eliminado sem dizer em qual dos exercícios ele foi eliminado. Tá certo ou tá errado isso? Tá errado. A administração pública tem que dizer, você foi eliminado nas barras porque você não necessário.
ok? Tem que motivar. A administração tem que motivar, manifestar os motivos do ato dela, ok? Essa motivação, em regra, é escrita. A maioria das motivações são escritas. Existe exceção, motivação verbal, mas a regra é escrita. Ok, mas existe exceção à motivação? Sim. A própria Constituição traz uma exceção. A nomeação do cargo em comissão e a exoneração do cargo em comissão é livre, ou seja, não precisa motivar. Eu não preciso dizer o seguinte, nomeio fulano de tal porque ele é bonito, é feio, ok? Ah, porque ele é o cara mais inteligente do mundo, não importa. Eu, governador do estado, no uso das minhas atribuições, nomeio fulano de tal como secretário de Segurança Pública, ponto. É assim que sai no Diário Oficial. Ok? Não preciso motivar? Não, não preciso motivar. Eu, governador do estado, no uso das atribuições que a Constituição Estadual me confere, exonero fulano de tal, a contar da data tal. Ponto. Livre nomeação, livre exoneração. Não tem motivação do ato. Agora, para mandar um servidor embora, vai ter que motivar o ato? Sim. Por exemplo, um servidor de carreira pratica uma improbidade, vai ter um processo administrativo disciplinar, contraditório, ampla defesa devido ao processo legal, e lá no final vai ter um relatório conclusivo dizendo que aquele servidor praticou um ato contrário ao estatuto do servidor, artigo 127, violou lá, e tem como pena a demissão. Todo motivado. Ok? E mesmo motivado, eu ainda posso entrar judicialmente e discutir isso. Mas tem que motivar. Ok? Então a regra é que a administração pública motive os atos. Certo? Isso é democracia. Nós não estamos numa ditadura, simplesmente faz e deu. Ok? Então tem que dizer por que está fazendo. Salvo essa exceção aqui. E eu vou cobrar elas aqui umas 2, 3 aulas, eu quero ver quem memorizou. Tá? Beleza. Hoje está fácil, né? Eu quero ver daqui a 2, 3 semanas. Vamos lá. Vamos lá, voltando para o conceito. Ó. Direito administrativo é um ramo de direito público que estuda um conjunto de princípios e normas que tem poderes, deveres. O que eu preciso saber hoje? Esses deveres e esses poderes sempre têm que ser usados em prol da coletividade, do interesse público. E se eu, prefeito, sou meio malandro e eu tenho, por exemplo, deixa eu apagar aqui, chama o apagador. Imagine o seguinte. Imagine que eu sou prefeito e eu tenho uma fazenda. Eu tenho uma fazenda aqui. E aqui tem, por exemplo, uma montanha aqui. Tá? Vamos pensar, vou botar a montanha aqui. Tem uma montanha aqui, tem um morro aqui. Ok? Aí, os técnicos da prefeitura dizem o seguinte, bom, o melhor caminho para uma estrada passar é esse aqui, que vai desviar e tal, beleza. Só que eu, prefeito, não quero saber. Eu quero que essa rodovia passe perto da minha fazenda. Aí o que eu faço? Eu mando abrir um túnel no morro aqui e que essa rodovia passe aqui. Alguma coisa que vocês já viram isso nas histórias? Ah, né? Beleza. Né? Tudo ficção, né? Ficção, exemplos fictícios dos livros, tá? Beleza. Fazenda do prefeito aqui. Não é o nosso aqui, com certeza, tá? Olha só. Fazenda do prefeito aqui. Ele manda abrir um túnel. O custo da obra 4 vezes mais que essa aqui. Atendeu o interesse público? Não. Interesses particulares. Então, vamos pensar que além disso, o prefeito exagerou, mandou desapropriar uma fazenda que tinha aqui para poder passar a obra aqui. Aí ele mandou desapropriar essa terra aqui. Se o cara, dono dessa terra, for esperto, ele pega um advogado e prova que isso aqui é uma improbidade e ele anula a desapropriação. Ok? Por quê? Porque a desapropriação houve um desvio aqui, desvio de finalidade. Ok? E é isso que vocês precisam saber, os exemplos para as provas. Então, a administração pode desapropriar imóveis? Pode, mas sempre em busca do interesse público. Se ele resolveu ir para o lado ruim da força, né, nós temos um desvio de finalidade.
Porque nós temos um vício aqui na finalidade. Ou seja, nós não estamos buscando o interesse público, e sim o interesse do nosso prefeito aqui. Ok? Esse ato dele é nulo. E o judiciário irá anular esse ato. Depois nós vamos aprender o que é um ato nulo. Tá? Isso é muito importante. Então, nós temos aqui uma espécie de abuso de poder. Toda vez que um administrador desvia da finalidade ou age com excesso, ele abusou do poder. Então, ele tem uma série de poderes aqui, mas ele não pode abusar dos poderes. E quando que ele abusa, professor? Quando ele busca interesse particular dele ou quando ele excede o poder dele. Tá? Então, vamos lá. Desvio de finalidade, busca interesse particular. Excesso de poder, vício na competência. Ou seja, no excesso, o agente extrapola a sua competência. Então, anote ali o exemplo. Desvio de finalidade. O prefeito faz uma obra para valorizar a terra dele. Desvio de finalidade, para vocês lembrar. Excesso de poder. Exemplo. Delegado manda prender uma pessoa e manda que os agentes torturem essa pessoa. Ele extrapolou a competência do cargo dele? Sim, ele praticou um crime. Ok? Então, toda vez que o agente ultrapassa o seu poder, que é de acordo com a lei, ele teve, por exemplo, um excesso de poder. Então, vou colocar aqui, ó, delegado, 3 pontinhos, para vocês lembrar o que é os 3 pontinhos. Aqui eu vou botar exemplo, prefeito, 3 pontinhos. Ok? Prefeito valorizou a terra dele, o delegado mandou torturar os presos. Isso é abuso de poder. Porque os poderes sempre têm que ser utilizados em prol da coletividade. Olha só quantos exemplos a gente leva para o dia a dia, só sabendo o conceito de direito administrativo. Tá? Vamos lá. Então, é um ramo de direito público que estuda um conjunto de princípios e normas que regem o exercício da função administrativa. Nós vimos ontem. Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. E nós temos a função legislativa, a função judiciária e a função administrativa. O que é a função administrativa? É a função de administrador. Ok? Qual é o poder que eu enxergo quando eu vejo função administrativa? Qual o poder que eu vejo? Poder? Qual o poder? Executivo. Só que a FEPESE sabe que vocês sabem isso aqui. Então não é a questão de prova. Agora a FEPESE quer saber o seguinte: existe função atípica para os outros poderes? Sim. Então é função atípica do legislativo e do judiciário. Ok? Então, a função administrativa é ser o administrador. Eu tenho regra o executivo, mas pode o judiciário e o legislativo. Quando, professor? Quando estão administrando. Exemplo, fazendo um concurso, fazendo uma licitação. Estão administrando. Agora vamos lá. O exercício da função administrativa. Vamos pegar o caso do prefeito. Ele age de ofício ou mediante provocação? Nós vimos ontem. O executivo de ofício, o judiciário mediante provocação. Então não posso trocar. Essa é uma questão de prova. Só que a PES, ela não fala de ofício, ela fala independe de provocação, ou seja, igual de ofício. Eu preciso provocar o prefeito ou ele tem que agir de ofício? Ele age de ofício. Ok? Beleza. Então aqui, questão de prova da FEPESE. Ó, gaivotinha azul aqui, questão de prova da FEPESE, 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 FEPESE. Ok? FEPESE, FEPESE. Então nada aqui está ao vento.
Ok? É tudo. Mas o livro tem 100 páginas. E das 100 páginas, as questões estão aqui. Beleza? Então tem que confiar. Vamos lá. O exercício da função administrativa. Quais são as funções administrativas da prefeitura, por exemplo, ou do estado ou do governo federal? A principal. Quando eu olho para a prefeitura de Chapecó, o que eu vejo em primeiro lugar? Prestar serviço. Eu vejo educação, saúde, transporte, infraestrutura, assistência social. Né? Eu vejo serviços. A primeira função pública é prestar serviços. E vamos lá. Nós vimos ontem, agora começa a ficar bom. O artigo 175 da Constituição diz assim, ó, que cabe à administração pública prestar o serviço diretamente ou através de concessão, permissão e autorização. Tá? A autorização não está no artigo 5º, está no 21, mas a gente viu que cabe os 3 institutos. Então, prestar serviço pode ser diretamente. Quando eu falo diretamente, é a administração direta e indireta, tá? Ou seja, a administração prestando, ou através de concessão, permissão e autorização. Agora, vamos para as questões da FEPESE. Nós vimos ontem. A administração pública. Olha só, questão da prova da FEPESE. Somente o Poder Executivo edita atos administrativos. Certo ou errado? Errado. Agora, a segunda questão da FEPESE. O Judiciário e o Legislativo não podem editar atos administrativos. Certo ou errado? Errado. Terceira pergunta. Um particular delegatário de serviço público pode editar atos administrativos. Certo. Esse delegatário faz parte da administração pública. Errado. Ok, então vocês já pegaram a manha. Beleza. Então é isso. A principal função é prestar serviço, que pode ser pela própria administração ou por um particular. Certo? Fechou. Então, aí fechamos. Próxima grande função, poder de polícia. Poder de polícia, eu quero que vocês lembrem do professor André comendo aquela carninha com os bichinhos saindo aqui para fora, o zoinho dele aqui, ó. Um zoinho aqui, né? Saindo para fora aí da carne, tá? O que é o poder de polícia? É o poder de fiscalização. É o poder de limitação. Não é poder, não é polícia. Não é polícia militar, não é polícia civil. É poder de polícia administrativo. É vigilância sanitária, é o fiscal de obras, é o fiscal de posturas. Aqui a Josi, em primeiro lugar no concurso da prefeitura, né? O fiscal de posturas vai fazer poder de polícia. Ok? É poder de polícia. Todo fiscal da prefeitura, seja de obras, de posturas, né? Seja fiscal da fazenda, é poder de polícia. Tá? O que é polícia? Não é polícia militar, nem, tá? É administrativa. É poder de fiscalização. É de cuidar do interesse coletivo. Então, o que é o poder de polícia? Eu limito direitos e garantias individuais em prol da coletividade. Né? Nós falamos ontem, por exemplo, se o Temes, né, a gente botar um barrilzinho de chopp ali e depois começar a beber chopp e botar um som alto e virar atividade de fim, isso nós tivemos um desvio da atividade econômica. E aí cabe o poder de polícia e lacra o estabelecimento. Por quê? Porque eu não tenho alvará para isso. Não tem alvará da Polícia Civil, não tem alvará dos bombeiros, não tem alvará da prefeitura e lacra o estabelecimento. Alguém tem dúvida disso? Tem que lacrar. Por quê? Porque desviou a atividade econômica. Tá? Então, o que é isso? Poder de polícia. Vamos lá. Então, os dois mais importantes para a prova de vocês já enxergaram, que é prestar serviço e poder de polícia. Mas a prefeitura, o governo do estado, faz mais duas coisas. Ele faz também fomento. Fomento é incentivo. O município de Chapecó não passa dinheiro para as APAES, não passa dinheiro para as associações, não dá incentivos fiscais. Vocês estão vendo agora que o estado está uma grande discussão, principalmente aqui com o Oeste, o incentivo do ICMS em relação aos fertilizantes. Estão vendo a guerra fiscal? Era zero a alíquota do ICMS em relação aos fertilizantes e o governador, por uma questão particular dele, ele entende que tem que tributar os venenos para não aumentar o consumo de veneno. Só que, né, a discussão é se houve um prazo de adaptação dos empresários e tal. Eu entendo que ele deveria ter tido
um lapso de organização, tá? Mas beleza, não cabe a mim porque eu não sou chefe. Teria que ter, né? Teria que ter um prazo. Claro que o ICMS é o da anterioridade anual e noventena. Só que o que acontece? O ICMS tem uma exceção, né? Se eu levanto até a alíquota que está na lei, ele pode. Daí ele só tem que respeitar a noventena, tá? Então, é um detalhezinho importante ali que, respeitando a noventena, os 90 dias, ele já pode aplicar. O que acontece na prática? Aumentar e diminuir a alíquota é um benefício fiscal. Então, quando estava 17, eles baixaram para 0. É um baita de um incentivo fiscal. O que é isso? É fomentar. Daí eu estou fomentando a área social? Não, estou fomentando a área econômica. Então, incentivos fiscais, fomento na área econômica. Importa para a minha prova? Não. Vou fazer com a área fiscal, concurso? Não, então não importa. Agora, fomento na área social importa? Relativamente. Porque nós temos o chamado terceiro setor. Quando eu vejo uma OS, uma OCIP, uma organização social, ou uma organização social de interesse público, que nós vamos aprender isso, nós temos entidades sem fins lucrativos. E elas recebem dinheiro público. Ok? Então, quando recebe dinheiro público, cabe uma fiscalização aqui. E aí nós vamos ver que o Tribunal de Contas pode fiscalizar a PAI, pode fiscalizar o Verde Vida, porque recebeu dinheiro público. Toda entidade sem fins lucrativos que recebe dinheiro público pode ser fiscalizada. Ok? Em relação àquele dinheiro público. E é isso que nós vamos aprender depois. Então, fomento, relativamente tranquilo para a minha prova, não esquentar muito a cabeça aqui. E agora, essa aqui tem que esquentar a cabeça hoje. Para começar a aquecer as turbinas para entender a empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? Olha só. A Constituição Federal diz no seu artigo 170 que toda atividade econômica é livre à iniciativa. Qualquer um de nós aqui pode abrir uma empresa e trabalhar, desde que de acordo com a lei. Beleza, ok? Livre à iniciativa privada. Agora, o Estado pode intervir na atividade econômica, ele ser uma empresa? Em regra, não. Então, o Estado ele deve intervir na economia de forma indireta, fazendo o quê? Regulamentação. Através, por exemplo, das agências reguladoras. Ele vai regulamentar o setor. Exemplo, a Anatel fiscaliza o setor de telecomunicações. É isso que o Estado tem que fazer, regulamentar o setor. A ANAC cuida da aviação civil. E aí a Ancine cuida do cinema. A ANA cuida das águas. Ok? Então, cabe ao Estado regulamentar apenas, fiscalizar. Agora, o Estado deve atuar diretamente na economia? A Constituição diz que não. A Constituição Federal, no artigo 173, diz o seguinte, que o Estado não deve estar fazendo atividade econômica. Mas vou fazer a leitura do artigo e depois eu conto uma história para vocês. Olha o que diz o 173 da Constituição Federal. Diz assim: ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitido quando necessários ao imperativo da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Daí nós temos ali, lá no parágrafo 2º, diz assim, ó, empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais que não tem também para o setor privado. Agora eu vou explicar. Olha só, está dizendo o seguinte aqui, ó, ressalvados os casos da Constituição, a administração pública só pode atuar diretamente em duas situações: imperativo da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Fora isso, nós não vamos ter o governo trabalhando na parte econômica. Vou contar uma história para vocês. Quando a família real portuguesa veio para o Brasil, em 1808, ela trouxe junto um grande órgão que até hoje está em vigor. É o Banco do Brasil. 1808 foi criado o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma atividade pública ou é uma atividade econômica? O que vocês acham? Economia. Não, eu digo, isso é a espécie. Mas vamos na questão mais macro. O Banco do Brasil, ele é uma atividade pública ou é uma atividade privada? Econômica. Econômica. Tá? Ele está atuando uma atividade econômica.
Tá? Então, a atuação na atividade econômica é uma exceção, não uma regra. A gente vê um monte de empresas públicas ou algumas empresas públicas. Vamos pegar algumas empresas públicas, sociedades de economia mista. Nós vamos aprender as duas espécies. Vamos aprender o que é uma empresa pública e o que é uma sociedade de economia mista. Agora não vou fazer a distinção, tá? Deixa para a próxima aula. Nós temos aí, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Petrobras, Eletrobras, isso tudo federal. Estadual, Casan, Celesc, Epagre, Cidasc. Ok? Atividades econômicas. Tá? Então, são exceções. Eu não tenho muitas empresas públicas. Em alguns setores que têm um relevante interesse coletivo ou é um imperativo da segurança nacional, eu posso ter uma atividade econômica. E agora, vamos lá. Nesse setor aqui, essa relação vai ser assim ou vai ser assim? Vai ser pública ou vai ser privada? Vai ser privada. Vai ser horizontal, vai ser privada. Então, nessa exceção, onde atua na atividade econômica, a relação, vou colocar aqui para vocês lembrar, vai ser privada. Vai ser uma relação de direito privado. Ok? Agora, vamos lá. Para quem está estudando já, vai ser uma relação aqui de direito privado. Se é de direito, direito público, direito privado. Se é de direito privado, terá poderes? Vamos lá, pergunta e seleção. Se é de direito público, de direito privado, terá poderes? Terá, por exemplo, poder de polícia? Não. Então, essa desigualdade aqui, agora vocês conseguem entender. A diferença entre privado e público é essa coluna aqui. Quando eu tenho essa coluna dos poderes, a relação é assim. Porque essa desigualdade são os poderes. Tá? Agora, quando eu estou numa relação privada, eu perco os poderes. Agora, uma pergunta de seleção. Eu perdi os poderes na administração privada aqui. Então, numa empresa pública, uma sociedade de economia mista. Pensa lá o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correio, Agro, Casan, Celesc. Ok? Pense lá. Não tem poderes, certo? Tem deveres? Tem deveres. Por isso que é uma relação que a gente chama de uma relação híbrida. Porque ela perdeu os poderes, mas ainda continua com os deveres. É privado? É, mas é um privado híbrido. Não é a mesma coisa que o Temes, que é privado puro. Eu preciso fazer uma licitação para contratar um professor aqui? Não. Eu não, né? O Temes. Mas aqui, por exemplo, uma pessoa jurídica privada é privado. Agora, público tem que respeitar as regras. Por exemplo, numa empresa privada, numa sociedade econômica, tem que fazer licitações, tem que fazer concurso, tem que respeitar a legalidade, tem que respeitar a moralidade pública, claro. Tem que respeitar o LIMP lá. Ok? A única coisa que eles vão ter são os poderes. Entenderam? Então, essa é a grande mensagem. Quando eu tenho direito público, tem poderes. Quando tem direito privado, não tem poderes. Isso vai influenciar na minha prova? Vai, a FEPES sabe disso. Ok? O que a FEPES vai dizer? Uma autarquia é de direito público ou de direito privado? Público. Uma fundação pública de direito público. De direito público ou de direito privado? Público. Então quer dizer que tem poderes aqui. Agora vamos lá. Uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e uma fundação pública de direito privado. A relação será assim. Mas terá que fazer concurso público? Terá que licitar? Terá que respeitar a legalidade, moralidade, publicidade, eficiência? Sim. É essa a mensagem que nós vamos encaixar nas próximas aulas. Ok? Então encerramos esse bloco aqui.